Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos. Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre permutações, só que agora permutações com repetição. Nós havíamos visto nas aulas anteriores aí o conceito de permutação simples, onde a gente permutava objetos distintos. Agora, nós estamos interessados em realizar permutações de objetos nem todos distintos, quer dizer que eu posso ter alguns objetos que aparecem de modo repetido. Por exemplo, vamos tomar um caso aqui, tá? Onde nós temos uma palavra, que é a palavra sim, ela tem três letras distintas, S e M, tá? Então, quantos anagramas, combinações de letras, né, podemos obter através da palavra sim? Então, veja, são três elementos distintos. Então, se a gente permutar os três, nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades, o que condiz com o conceito de permutação que nós tínhamos visto, né? Que aqui seria P de 3 igual a 3 fatorial, que vai dar 6. Essa forma nós já conhecíamos, porque aqui eu estou permutando três elementos distintos. Na aula de hoje, nós vamos ver permutações aonde eu posso ter repetição de elementos, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos pegar agora uma nova palavra, que é essa palavra aqui, aba, e nós vamos ver quantos anagramas nós podemos obter através desta palavra aqui, que é a palavra aba. Observe que, diferente desse primeiro caso aqui, ó, a letra A agora se repete, né? Então, nós vamos ter uma quantidade menor nesse caso, tá? Então, veja, quais são as possibilidades, né? A própria palavra aba, onde o A aparece na primeira e terceira posição. Outra possibilidade seria onde o A aparece em primeiro e segundo, e o B em terceiro. E a terceira e última possibilidade seria a onde o B aparece em primeiro e o A em segundo e em terceiro. Veja que nesse caso, então, olha, eu trocar aqui essa posição aqui dos As não gera uma nova palavra. Isso por conta de que eu tenho dois elementos aqui repetitivos. Como que a gente procederia nesse caso, então? Observe. A primeira coisa é contar de quantas maneiras eu posso tomar, né, aqui os meus As. Por exemplo, aqui eu tenho primeira e terceira posição, primeira e segunda posição, e segunda e terceira posição. Observe que eu estou escolhendo duas posições possíveis para os As, dentre três, que é o total. Então, a quantidade de maneiras que eu posso dispor os meus dois As, né, aqui, olha, será uma, duas e três, né? Ou ele vai aparecer na primeira e terceira, primeira e segunda, ou segunda e terceira. Então, eu conto de quantas formas eu posso dispor os meus As, que vai ser uma combinação de duas posições tomadas dentro de um total de três. Então, a quantidade de possibilidades seria essa. E depois eu vou pegar isso e contar uma vez fixado a posição do A, quantas possibilidades eu tenho para o B. Veja, uma vez que eu fixo a posição do A, só sobra uma única possibilidade de posição para o B. Pelo princípio multiplicativo, então eu teria que multiplicar o total de possibilidades, né, de posições para os dois As e multiplicar isso pelo total, uma vez que esse evento aconteceu, logo em seguida contabilizar aí o que aconteceria, quais são todas as possibilidades para o B. Uma vez que você organiza o A, só sobra uma única posição possível para o B, então esse seria o total. Tá? Então veja, aqui, se nós calcularmos esse valor, a combinação aqui, né, de dois elementos tomados aqui dentre os três possíveis, que seriam as posições, isso vai dar aqui
3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. Tá? Isso aqui vai dar 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. 1 fatorial é 1. Corto aqui, isso vai dar 3. E aqui o total, então, de permutações, uma vez que eu estou considerando aqui que eu tenho esses elementos se repetindo, seriam 3 permutações, tá? Que vão dar essas 3 palavrinhas aqui. Entenderam, então, qual que seria, então, a lógica? Tá? Agora, vamos supor que eu tivesse aí uma quantidade de palavras assim, de letras, né? Uma palavra com uma quantidade de letras um pouco maior, por exemplo, né? Vamos pensar que fosse abalar. Abalar. Essa é uma palavra. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Veja, o A repete 3 vezes, o B e o L e o R só aparecem uma vez. Só que agora eu tenho um total de 6 letras. Então, como é que nós poderíamos contar? A primeira coisa é pensar naqueles que se repetem. O A se repete 3 vezes aqui. Então, eu teria que pensar todas as possibilidades que eu tenho de tomar 3 posições para o A, num total aqui das minhas 6. Né? Então, eu teria aqui a combinação dessas 3 posições tomadas aqui num total de 6. Essas são as possibilidades de organizar esses 3 As aqui de alguma maneira aqui, tá? Nas posições que eu tenho. Feito isso, nós poderíamos passar a pensar no B. Agora veja, uma vez que eu já tenho as minhas 6 posições, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu fui lá e vamos supor que fossem os 3 primeiros aqui. Ó. Fixei 3 posições para os meus As. Quantas possibilidades aqui eu tenho, né? Eu tenho um total de 3 e eu quero, né, achar todas as combinações possíveis aqui para a posição de um único elemento, que é o B. Né? Então, tomados aqui num total de 3 posições possíveis. Então, eu quero a posição do elemento B, que é um elemento só, tomados aqui num total de 3. Então, eu teria essa combinação. Tá? Bom, uma vez que eu fiz isso, vamos para o quadradinho aqui, a posição do B. Tá? Calculei a posição do B. Para o L, tá? Que é um elemento só também, porque ele é contado uma vez só, num total de 2, eu tenho que achar todas as formas de combinar as posições do L aqui, que é um elemento só, num total de 2 posições. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a combinação, né? Aqui de 1, tomada aqui num total de 2. Tá? Veja que no primeiro caso aqui, ó, nós tínhamos 6 posições totais e nós queríamos achar todas as combinações de 3 posições num total de 6. Aqui, como a gente só tem um B, a gente queria achar todas as maneiras de combinar essa única posição do B num total de 3. Depois, única posição do L num total de 2. E para finalizar, o R, né, que daria aí, uma vez que você fixou aqui a posição do L, vamos pôr o triângulo aqui, a posição do L, sobra só uma casinha possível aqui para a posição do R, que seria a combinação aqui desse único elemento aqui, dessa única posição, no total de uma. Tá? Bom, isso aqui, se vocês observarem, ele sempre vai, de alguma forma, aparecer aí. E se você calcula, ó, 1 fatorial, tá? Sobre 1 fatorial vezes 1 menos 1 fatorial, que é 0 fatorial, isso aqui vai dar 1. Tá? Então, sempre esse último elemento aqui, de alguma forma, vai ser 1, como foi o caso aqui. Tá? E nós iríamos calculando todos esses demais elementos aqui. Se a gente fosse fazer esta conta,
O que nós teríamos? Ó, 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3, que é 3 fatorial, vezes essa aqui agora, 3 fatorial sobre 1 fatorial, 3 menos 1 fatorial, que é 2 fatorial, vezes, agora o próximo, 2 fatorial dividido por 1 fatorial, 2 menos 1, que é 1 fatorial, vezes o 1. O que aconteceu aqui? Olha, veja, 3 fatorial com 3 fatorial se cancelou, 2 fatorial com 2 fatorial se cancelou, tá? Aqui eu poderia, inclusive, pensar, né, 1 fatorial aqui com 1 fatorial, né? Posso cancelar. Só para vocês entenderem a lógica, eu fiquei com uma formulinha aqui que é 6 fatorial, que é o meu total, observe, total de casas aqui é 6, dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial vezes 1 fatorial, tá? E o que significa isso? Observe, o A repetiu 3 vezes, ó, 3 fatorial. O B repetiu uma vez, 1 fatorial. O L repetiu uma vez, 1 fatorial. Aliás, aqui é melhor não cortar, porque eu preciso pôr um fatorial aqui do R, que também repetiu uma vez só, tá? Então, aqui talvez seja melhor não cortar esses dois elementos, só para a gente entender melhor o conceito. Mas tanto faz, porque eu poderia, como um fatorial é 1, então, mas só para a gente entender melhor, né? Então, eu poderia enxergar isso aqui, por exemplo, olha, posso enxergar isso aqui, posso enxergar assim também. Vamos pensar assim, ó. 1 é a mesma coisa que 1 fatorial sobre 1 fatorial. Eu corto esse com esse, e aí é que sobra mais 1 fatorial. Então, ficou n fatorial sobre a quantidade de vezes que o A repetiu o fatorial, quantidade de vezes que o B repetiu o fatorial, quantidade de vezes que o L repetiu o fatorial, quantidade de vezes que o R repetiu o fatorial. E aí a gente poderia até finalizar essa conta, daria 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, corta. 4 vezes 5, 20, vezes 6, 120. Então, nós teríamos aqui, para esta palavrinha aqui, abalar, um total aí de 120 anagramas possíveis. Então, esta é a dinâmica, tá? E esta é a fórmula que nós vamos chegar, tá? N fatorial sobre R1 fatorial, R2 fatorial, R3 fatorial, R4 fatorial neste caso, que nós tínhamos 4 letras diferentes, A, B, L e R, e aqui cada R desse que eu disse é a quantidade de vezes que cada letra repetiu aí, tá? Então, vamos para a ideia geral. Vamos considerar uma palavra agora com N letras, tá? E ela tem letras que se repetem essas quantidades de vezes. Uma das letras R1, R2 até RK vezes. Então, a primeira letra que nós observamos aí se repete R uma vezes, a segunda R duas vezes, a terceira R três vezes, até a késima que se repete RK vezes. Então, a soma dessas quantidades vai ter que dar o total, né? E quando a gente aplica esse mesmo procedimento, tá? A permutação com repetição seria, né, para a primeira, combinar essas R1 dentre as N possíveis. Uma vez que eu estabeleci esse total, eu passo a analisar as possibilidades, né, de combinação da segunda letra. Segunda letra ela se repete R duas vezes, só que agora num total de N menos R1 posições. Então, vai dar essa combinação. Para a terceira, ela se repete R3 vezes, só que eu vou tomar esses R3 num total das N menos R1 que eu já tinha, menos as R2, porque agora elas estão fixadas. E vou fazendo essa brincadeira até chegar no final, tá? Na última combinação aqui, como nós fizemos no caso anterior. Vai acontecer aqueles cancelamentos que a gente viu agora há pouco, ó, sempre o da frente cancela com o anterior, cancela com o anterior. E no final nós vamos sobrar com essa formulinha aqui, que é exatamente a fórmula da permutação
com repetição. N fatorial, que é o total de letrinhas que eu tenho, N. E aqui aparece, né, a quantidade fatorial correspondendo a cada uma das letras. R1 é a quantidade de vezes que a primeira letra repetiu, R2 a segunda e RK a késima, tá? Ok, pessoal, então não tem muito segredo, tá? Vamos ver dois exemplinhos para a gente finalizar essa aulinha de hoje. Ó, depois que a gente sabe a fórmula, difícil mesmo é a gente chegar na fórmula. Depois que a gente sabe a fórmula, fica muito mais simples. Quantos são os anagramas da palavra paralelepípedo? Primeira coisa é contar quantas letrinhas eu tenho no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letrinhas. Então, meu N é 14. Tá? Quantos P's aparecem? Olha, 1, 2, 3. Então, para a letra P, o P se repete 3 vezes. A letra A aparece 2 vezes. A letra R uma vez. A letra L 2 vezes. A letra E 3 vezes. O D uma vez só. O O uma vez só. E o I uma vez só. Então, seguindo a nossa lógica, seria um total de 14 fatorial, que é o N fatorial. Quantas vezes o P repetiu? Então, dividido por 3 fatorial, porque o P repetiu 3 vezes 2 fatorial, porque o A repetiu 2 vezes, vezes 1 fatorial, porque o R repetiu uma vez, vezes 2 fatorial, porque o L repetiu 2 vezes, vezes 3 fatorial, porque o E repetiu 3 vezes, vezes 1 fatorial, porque o D repetiu uma vez, vezes 1 fatorial do O e 1 fatorial do I. Observe que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, isso aqui eu esqueço. Então, vai dar 14 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial aqui. E aqui é tudo 1, e aqui tem mais um 2 fatorial vezes 3 fatorial. Esse seria o total. Lógico, aí tem uma continha para fazer. Mas, olha, veja, é o número que nós chegamos ali, tá? 14 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, tá? Ele nem colocou aqui os 1s, porque 1 fatorial vai dar 1, então não interessa para nós. Enfim, esse aqui, depois de, né, você pode deixar só indicado, ou então se você quiser fazer essas continhas, mas são contas grandes, é o total de anagramas que nós podemos formar a partir daquelas palavras. Último exemplinho, para que a gente possa aí deixar mais claro esse raciocínio. De quantas formas 9 sinais positivos e 6 sinais positivos podem ser colocados em uma sequência? Então, novamente, né, eu quero organizar sequências de sinais positivos e negativos, aonde eu tenho 9 mais 6 sinais no total, 9 mais 6 é 15, portanto, o meu N vale 15, tá? E eu tenho que combinar os positivos, ver todas as possibilidades. Uma vez que eu fixei eles, aí eu vou ver as possibilidades de combinação para os negativos. Isso vai me dar o total, né? Mas nós nem precisamos estar pensando da forma que nós pensamos para chegar na fórmula. Mas aqui a gente já sabe que vai ser 15 fatorial, que é o total. Quantidade de vezes que o mais se repetiu, que são 9. Multiplicado pela quantidade de vezes que o menos se repete, que são 6. Né? Tudo isso fatorial aqui. E aí nós teremos o total de possibilidades. 15 fatorial sobre 9 fatorial vezes 6 fatorial. Desenvolvendo isso aqui, aí eu cancelo aqui o 9 fatorial com 9 fatorial. Depois eu desenvolvo aí o 6 fatorial. 5 vezes 3 é 15, cancelo aqui. Faço mais alguns cancelamentos para chegar em um total de 5.005 possibilidades. Né? Lembrando que aqui nós estamos então, calculando a permutação de 15 elementos, tá? Aonde eu tenho um elemento que se repete R uma vezes e outro elemento que se repete R duas vezes aqui. Tá? Onde o R1 é 9, o R2 é 6 e o meu N é 15.
Tá bom, pessoal? Então, assim, permutação com repetição, uma vez que você pegou o jeito e a forma de aplicar essa fórmula é bem simples de se fazer, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aulinha. Um abraço e bom estudo!